Pessoal, vamos lá, avançando. Pessoal, hoje a gente vai iniciar uma aula extremamente importante, tá bom? Hoje na aula a gente vai abordar o BPC, que é o benefício de prestação continuada, tá certo? O LUAS, o B87 também conhecido. Veja, eu acredito muito, né, que a banca vai cobrar muito esse assunto, tá certo? Eu acredito muito nisso. Porque no edital, além de abordar o BPC, né, a banca bota lá como um tópico separado, né, a questão do serviço social. E tem um tópico lá que me chamou a atenção, que é o tópico 22. Você pode ir lá no edital e olhar, tópico 22. A banca bota assim, ó, o servidor público como agente de desenvolvimento social, tá bom? Então, o BPC está inserido dentro disso aí, tá bom? Então, não vacila. Veja só, antes de iniciar a aula, eu vou levar você para um raciocínio que eu quero que você leve isso para a prova, tá bom? Porque isso vai ajudar você a matar muita questão, beleza? Vamos lá. O que é que acontece? Eu falei nas aulas anteriores que a Seguridade Social, que está lá no artigo 9K da Constituição, a Seguridade Social, ela compreende, né, saúde, não é isso? Saúde, previdência e assistência social, beleza? Então, a Seguridade Social, né, compreende saúde, previdência e assistência social. Veja, esse benefício aqui, o BPC, né, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, tá bom? Então, ele não tem relação nenhuma com a Previdência, tá bom? Não tem relação nenhuma com a Previdência, tá certo? Apesar do INSS operacionalizar esse benefício, ele não tem relação com a Previdência, ele tem relação com a assistência social, tá bom? Que está dentro da Seguridade Social, beleza? Então a banca, né, vai querer te pegar, né, falando que o BPC, né, precisa de contribuição e não precisa, né, já que ele não faz parte da Previdência. Beleza, a Previdência, você viu lá que é como se fosse um seguro, é um seguro, né? Só tem direito, só faz jus a um benefício ali quem está contribuindo, quem paga, beleza? Mas a assistência social, não. A assistência social, não. E a gente vai falar aqui em aulas futuras, tá bom? A assistência social não tem relação nenhuma com Previdência, não tem relação com contribuição, tá bom? A assistência social está lá dentro da Seguridade. Beleza? Vamos para a aula. A gente começa sempre com a questão, tá bom? Questão número 1 aí da Sebrasp, do último concurso do INSS de 2016. Julgue o item seguinte à luz do decreto 6214 de 2007, que regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. Beleza? E aí a banca faz uma afirmativa e pergunta se essa afirmativa ela é certa ou errada. A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. E aí a banca te pergunta se isso é certo ou errado. Pessoal, vê só, outra observação aqui, né? A gente vai começar a falar sobre BPC e você vai ver que é uma questão extremamente fácil, tá bom? Acredito até que não caia com tanta facilidade assim, mas você vai gostar muito do assunto, né? Eu, particularmente, dentro do INSS, eu gosto muito de trabalhar, né, na perícia lá, nas avaliações, né, de deficientes para esse benefício aqui, tá bom? Então é um assunto gostoso, um assunto tranquilo, fácil, e você vai entender do que eu estou falando aqui, tá bom? E dentro do INSS também você vai gostar muito de trabalhar com o BPC, com esse tipo de benefício aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, eu vou começar agora a definir o benefício, tá bom? Dizer quais são as regras que são necessárias para a concessão do mesmo, tá bom? Mas assim, a grosso modo, tá bom? Eu queria que você entendesse o seguinte, esse benefício aqui, né, para fazer jus a ele, para que ele seja concedido, né? Um dos critérios ali é o quê, né? A pessoa ter a deficiência, tá bom? Ou o critério idade, tá bom? Que é uma idade igual ou maior a 65 anos. E vem um terceiro critério aí que é o mais importante, né? Que é a questão renda familiar, tá bom? Então a renda familiar per capita ela tem que ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo, beleza? Então são conceitos que você vai levar para a prova, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, espero que você tenha baixado a apostila, tudo que eu estou falando aqui está na apostila, tá bom? Que é seu material de revisão até a prova, né? E a apostila você baixa de forma gratuita aí na descrição do vídeo e no link lá do Instagram, beleza? Vamos lá. O benefício de prestação continuada, o BPC, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, tá bom? Que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, né? Então, é um salário mínimo mensal, né? A pessoa com deficiência e ao idoso também, com 65 anos ou mais, e que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, ou seja, a questão renda que eu falei, tá bom? Vamos lá. Eu botei essa informação aí, apesar de eu acho que não cai em prova, mas estou dando um plus a mais, né? São códigos, quando você entrar no INSS, internamente a gente se refere ao BPC através, né,
desse código aí B87 para o deficiente e B88 para o idoso, tá bom? Então, no INSS, internamente, a gente utiliza esses códigos aí, né? O B88 para se referir ao BPC dirigido ao idoso e o B87, né, é o BPC dirigido ao deficiente, tá bom? Guarde essa informação para a prova aí. Entrando aí para a definição e para um conceito extremamente relevante, tá bom? Que eu acho que vai cair na sua prova, vai cair essa informação na sua prova. Esse slide e o próximo, né, você vai guardar com carinho aí debaixo do travesseiro aí, tá bom? Porque isso aqui vai pegar muito candidato. Mas você que está assistindo essa aula aí, não, né? Você vai, se cair uma questão com esse conceito aqui, tá bom? E com o que eu vou falar agora aqui, você vai dar risada, tá bom? Vamos lá. O BPC integra a proteção social básica do Sistema Único da Assistência Social, certo? E essa informação aqui é o que eu quero que você guarde para a prova. Ó. A gestão do BPC, né, do benefício de prestação continuada, é feita pelo Ministério da Cidadania. Ó, ó que informação importante. Por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, que é responsável pela implementação, coordenação, regulação, financiamento, monitoramento e avaliação do benefício, né? Então, para o desavisado, ele vai achar que isso aqui tudo é atribuição do INSS, e não é, né? O INSS apenas operacionaliza o benefício, tá bom? Que eu vou falar no slide seguinte, mas a gestão, né? E a implementação e o financiamento, isso é atribuições do Ministério da Cidadania. Guarde isso para a prova, beleza? Que faz através da Secretaria Nacional de Assistência Social, beleza? Então, a gestão do BPC, a gestão desse benefício assistencial aqui, né, é feito através da Secretaria Nacional de Assistência Social, tá bom? No tocante à implementação e o financiamento, tá bom? Monitoramento e avaliação do benefício. Eu passei um tempo só nesse slide aí. Se eu passei um tempo relevante nesse slide, é porque ele é extremamente importante, tá bom? Asterisco nele aí. Vamos lá. E aí, asterisco nesse próximo slide aí, tá bom? A operacionalização que compreende o requerimento, a solicitação, né? A manutenção, a revisão e o pagamento do BPC, além da avaliação médica e social, ó, é realizada pelo INSS, tá bom? Então, o Ministério da Cidadania, né, através da Secretaria Nacional de Assistência Social, delega isso para o INSS. Ó, INSS, eu faço a gestão, beleza? Eu financio, eu implemento, mas né, o requerimento, a parte de requerimento, concessão, manutenção, revisão, né, perícia médica e avaliação social, eu vou delegar para que você faça isso. Beleza? É isso aí, tá bom? Guarde isso para a prova. E aí, pessoal, né? E aí, eu te falei no início da aula, né, que para a concessão desse benefício, né, precisa preencher, né, regras, né? Existe uma regulamentação para a concessão desse benefício e o requerente tem que estar dentro dessa regulamentação aqui para fazer jus ao benefício, tá bom? E aí, né, tem a questão da eficiência, né, que vai ser avaliada pela perícia médica, tem a questão idade, né, que é feito pelo documento oficial com foto ali, e você tem a questão renda familiar, né? Então você viu, né, e é um critério extremamente importante que está na lei, e é o seguinte, veja, para a concessão desse benefício, né, tem a questão renda que é igual, a renda familiar tem que ser igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo, né, a questão de merescibilidade, beleza? Então você tem que levar isso para a prova e a gente vai falar isso agora aqui. Quais são os conceitos que o INSS, né, que a lei utiliza para definir, né, quem é deficiente, o que é a família, né, que a renda familiar que vai ser contabilizada é a da família e não é a do requerente, não é isso? Então você tem que entender isso aí, tá bom? Vamos lá. Família. Quem é considerado família para a lei, né? É o grupo composto pelo requerente, o cônjuge, companheiro ou os pais, tá bom? E na ausência de um deles, a madrasta, o padrasto, os irmãos solteiros, filhos, enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Beleza? Quem é deficiente para a lei? Ó, aquela que tem impedimento de longo prazo, tá bom? De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, tá bom? Em igualdade em condições com as demais pessoas. E aí, circula isso aí, ó. Considera-se impedimento de longo prazo aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo aqui só para que você enxergue, né? Quem é que seria aquela pessoa com deficiência, né? Com impedimento de longo prazo, né? Aquele requerente que, por exemplo, vítima de um acidente de carro, ficou paraplégico, né? Está sem movimentar os membros inferiores, aquela sequela ali, né? Ela é um impedimento de longo prazo, não é isso?
não vai se resolver em 2 anos, né? Isso é uma sequela definitiva, então isso é um impedimento de longo prazo, é mais ou menos isso aí, tá bom? O idoso, para fins desse benefício, né, tem que ter idade igual ou maior a 65 anos, tá bom? E aí você já mata a questão que a gente abordou no início da aula, e aí você vai circular isso aí, ó, é o regramento, é a regulamentação mais importante para fim de concessão desse benefício, que é a questão renda familiar, ó, a questão renda familiar, ó, família incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa, né? Quem é essa família? É aquela família cuja renda mensal bruta per capita seja inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo, né? Então perceba, né, que é uma coisa extremamente importante, né? Então imagine aí, como é que uma pessoa vai conseguir sobreviver com R$300, né? Porque 1/4 de um salário mínimo é R$300, né? Então a lei fala isso, ó, para fazer jus a esse benefício, a renda familiar tem que ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, que hoje está em R$300, mais ou menos. Beleza? Então, para fazer jus, para ter direito ao benefício, tem que estar dentro dessa questão renda familiar, tem que estar dentro desse enquadramento aqui de ter uma renda familiar igual ou menor a 1/4 do salário mínimo, beleza? E aí, né, você viu, né, que para concessão do BPC, né, é necessário uma aferição da renda familiar, Aí você vai entender o que é, para fazer a contabilidade ali, né, a contagem da renda familiar, você precisa entender o que é família, qual o conceito de família para a lei, né? E aí você tem um conceito de família para o BPC, tá bom? Que se restringe à relação de consanguinidade e o vínculo jurídico civil em um mesmo domicílio, tá bom? Enquanto que a família para o CAD único, ela tem uma abrangência maior, tá bom? Então o cadastro único refere-se a uma família ampliada para além das relações de parentesco, né? Considerando o compartilhamento de renda e despesas, né? Desde que ocorram no mesmo domicílio, né? Eu botei isso aqui por quê? Porque, veja, é muito comum hoje, né? E o governo tem uma política de programas sociais, não é isso? E a aferição da renda familiar é feita hoje através do CAD único, beleza? Você já deve, no seu município, você já deve ter visto aquelas filas longas aí, né? Nos CRAs, né? Que são centros de referência de assistência social dentro dos municípios, né? Então o CRAS é um órgão municipal, né? Que é responsável por fazer isso, né? Fazer esse mapeamento da família ali, para que o governo consiga fazer, né, um cálculo da renda por família, tá bom? Que vai ser importante e necessário para a concessão de vários benefícios assistenciais, né? Além do BPC, esses benefícios assistenciais aí, né? Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim. Então o CAD único, tá bom? Ele é feito, né? É um cadastro único lá que se refere à família ampliada, que é feito a nível de CRAS municipal. Isso é importante, a gente vai abordar isso em outras aulas, tá bom? Só que a família do BPC é um conceito mais restrito e está dentro do CAD único, dentro do conceito de família de CAD único, beleza? Vamos lá. E aí, eu botei informações que eu quero que você leve para a prova, tá bom? Porque a prova vai te cobrar isso, né? Então, você entendeu que o critério renda, né, é necessário para fim de concessão e enquadramento do benefício, né? Então, a família tem que ter uma renda igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. E aí você vai entender o que não é levado em consideração, né, para composição desse grupo familiar, porque vai cair em prova, tá bom? Então vamos lá, ó, botei no seu slide aí, ó. Não compõe o grupo familiar para o requerimento do BPC, né? Então não compõe o grupo familiar para fim de cálculo da renda, né? O internado ou acolhido em instituições de longa permanência, tá bom? Que são os abrigos, hospitais, instituições congêneres, beleza? Então não compõe o grupo familiar, ó. Grave essa informação. A banca, ela vai te perguntar em algum momento lá quais são as condições que não compõem o grupo familiar para fim de cálculo dessa renda per capita aí que é necessária para o BPC. Você tem que entender e gravar isso aí, tá bom? Não compõe o grupo familiar para requerimento do BPC o filho ou enteado que tenha constituído união estável, tá bom? Ainda que resida sobre o mesmo teto. O que mais? Também não compõe o grupo familiar para o requerimento do BPC o irmão, o filho ou enteado que seja divorciado, viúvo ou separado de fato, ainda que vivam sobre o mesmo teto do requerente. Beleza? Guarde isso para a prova. E também não compõe o grupo familiar o tutor, curador, guardião, desde que não sejam as pessoas definidas como grupo familiar para fim de BPC. Beleza? Então isso aí vai guardar para a prova, tá bom? E aí, pessoal, na apostila aí, né? Eu botei essa informação também que vai cair na sua prova, tá bom? Que é o seguinte, veja, você deve estar se perguntando, beleza, eu entendi aí que, né, que aquelas situações ali, né, não são levadas em considerações para o cálculo da renda familiar, mas eu queria saber o que é levado em consideração para o cálculo da renda per capita familiar. E aí eu boto os exemplos
taxativos aí para você levar para a prova, tá bom? Então, são considerados para o cálculo da renda per capita, tá bom? Os seguintes rendimentos, né? Salários e proventos do trabalhador ali, né? Pensões alimentícias, tá bom? O seguro-desemprego, benefícios de previdência pública ou privada, tá bom? Tudo isso é levado em consideração para o cálculo da renda familiar e per capita, tá bom? O que mais que é considerado para o cálculo da renda per capita? Comissões, prolabore, tá bom? Outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal para aquelas pessoas que são autônomas, tá bom? Rendimentos auferidos do patrimônio, os rendimentos auferidos, né, da sua microempresa, ali, da pessoa que tem a microempresa, né, como contribuinte individual ou empresário, tá bom? E aí, né, a gente anota na apostila aí também, e a gente vem informando aí, né, o que é que não será computado para o cálculo da renda per capita, tá bom? É uma informação que vai ser cobrada em prova. Leve isso para a prova, tá bom? Não é levado em consideração, tá bom? Não será computado para cálculo da renda per capita familiar as seguintes situações, né? Aquela pessoa que já tem o BPC concedido a idoso ou a pessoa com deficiência, né? Então, se na casa ali já tiver um idoso recebendo o BPC ou deficiente recebendo o BPC, essa renda do benefício aí, ela não entra para fim de cálculo da renda familiar, tá bom? O que mais? Benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, tá bom? Concedido a pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência da mesma família. Então, pessoas que já recebem o benefício na família nessas condições aqui, não vão entrar no cálculo para o cálculo da renda familiar, tá bom? O que mais? Também não será levado em consideração para o cálculo da renda familiar o salário de contribuição, quando o requerente do BPC ou demais membros do grupo familiar contribuírem como segurados facultativos para o regime geral de previdência. Guarde essa informação, tá bom? Não serão computados para cálculo da renda per capita, né? Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária, né? E aí você vai circular isso aí, ó, que isso aqui pode cair na sua prova, né? Então, a banca pode te dar a seguinte informação: fulano de tal recebendo Bolsa Família, Auxílio Brasil, né? Esse benefício será levado em consideração para o cálculo da renda per capita familiar. Não, né? Errado, tá aqui, ó, botei aqui para você, ó, não serão computados para o cálculo da renda per capita, né? Benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. Beleza? Então, esses benefícios, eles são eventuais de natureza temporária, então isso não entra no cálculo da renda familiar per capita. Beleza? É isso aí. Valores oriundos de programas sociais de transferência de renda, né? O Bolsa Família, né? Auxílio Brasil, entre outros. Bolsas de estágio supervisionado, pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica, né? Então, ó, circula aí também, ó. Circula aí também porque a gente já deu essa aula, inclusive, né? Tem dentro do seu edital lá as pensões especiais, não é isso? E dentre as pensões especiais, existem algumas pensões que têm um caráter indenizatório, né? Exemplo, a pensão do seringueiro, né? A pensão da hanseníase, né? da talidomida, são pensões, né? Que estão no formato de indenização, são indenizatórias. Então, essas pensões aí não entram, né? No cálculo para fins de cálculo da renda familiar. Beleza? Então, você vai, ó, circular aí, ó, asterisco aí nessa observação, tá bom? A pensão especial de natureza indenizatória, ela não entra no cálculo da renda familiar, tá bom? Assim como os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. Guarde isso aí. Guarde isso aí, tá bom? Não serão computados para o cálculo da renda per capita também, né? Rendas de natureza eventual ou sazonal, tá bom? Desde que o valor anual dividido pelos 12 meses seja inferior a 1/4 do salário mínimo, tá bom? E os rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem, tá bom? Rendimentos também decorrentes de contrato de aprendizagem também não entram no cálculo da renda familiar, tá bom? E aí, pessoal, para a aula não ficar prolongada, eu encerrei a primeira parte aqui falando sobre o BPC, tá bom? Então, você viu lá a definição de BPC, né? Tem que ter deficiência ou idade, 65 anos ou mais. E o mais importante para a concessão desse benefício é a questão renda familiar, né? Que tem que estar dentro daquele valor ali, né? Igual ou menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, a renda familiar tem que estar dentro daquele valor ali, tá bom? E aí, você entendeu o conceito de família, né? Para fins de avaliação e concessão do benefício. E você entendeu o que é levado em consideração para o cálculo dessa renda e o que não é levado em consideração para o cálculo dessa renda familiar. São informações que a banca vai exigir que você conheça isso aí. E eu botei tudo mastigado para você na apostila. Beleza? E aí a gente vem para responder a questão de graça. Não acredito que a banca, né, continue a botar questões assim, né? Porque uma questão dessa aqui, né, para você que vai chegar fino, né, vai chegar com conhecimento robusto para a prova, você vai sair prejudicado. É uma questão extremamente fácil. Ninguém erra uma questão dessa, né? Então, ele fala aqui, ele afirma na questão que a idade mínima
para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC, né, no caso do idoso, é 60 anos. E não é, você viu que é 65, beleza? Então, questão errada, beleza? Valeu, pessoal. Avançando. Já já, parte 2 da aula do BPC, tá bom? Um abraço.